A gente conversa agora com a Eliana Onaim, ex-secretária da Saúde de Araraquara, foi candidata a prefeita, está aqui no estúdio do Jornal da Morada para a gente bater esse papo. A primeira vez que a gente conversa pessoalmente, não é, Eliana? Após as eleições, a gente vai falar sobre saúde pública, Sistema Único de Saúde, que você conhece muito, o SUS. Vamos falar também sobre uma informação recente. Segunda-feira, o Instituto Butantan pediu à Anvisa o registro de vacina contra a dengue. A informação é que, na verdade, é o primeiro imunizante, né, do mundo de dose única. Então, toda a documentação é entregue à Anvisa e a expectativa é que em 2025 a gente tenha já esse imunizante sendo distribuído no Brasil para a população, portanto, pelo Ministério da Saúde, uma vacina que foi produzida, está sendo, na verdade, produzida pelo Instituto Butantan, que é um órgão ligado à Secretaria de Saúde do Governo do Estado de São Paulo. Mas, Eliana, para a gente começar, eu não poderia começar o nosso papo sem perguntar: tem interesse de continuar na política? Como que serão os seus próximos dias, próximo ano em Araraquara? Vai continuar na articulação política, diante de todo o trabalho que você fez aí durante a campanha eleitoral? Teve uma votação expressiva. E como que você está pensando aí os seus próximos passos na política? Bom dia. Bom dia, Chico, bom dia a toda a equipe aqui, Padre Rodolfo, o Edio, o pessoal, as meninas. Bom dia aos ouvintes, é uma alegria estar aqui, agradeço muito pela oportunidade, né? E a nossa vida continua, porque eu vivo em defesa do SUS, que é uma política pública, né? Então, eu vou estar aí porque eu não me vejo, né, fora deste contexto de defender aquilo que eu acredito, a defender os nossos projetos, né? Eu vou continuar com a minha vida universitária, dando aula na universidade, né? E vou estar aí disposta ao que for proposto, que for. Não vou sair de Araraquara, não vou trabalhar em outra cidade, não vou para Brasília. Eu vou ficar aqui porque aqui é minha cidade, né? E aqui eu tive mais de 50 mil votos, né? Então, isso significa também uma cidade dividida, né, Chico? Porque, né, a diferença aí foi pequena, assim, 4 mil votos, nem chega a 4 mil votos. E eu vou estar aí à disposição para continuar lutando por aquilo que eu acredito, né, nesse projeto. É uma pergunta que a gente sempre ouve, né? Será que a Eliana vai sair de Araraquara, vai trabalhar em Brasília, talvez até mesmo no Ministério da Saúde? Então a gente sempre ouve, mas a Eliana sempre foi servidora pública, né? Uma servidora pública de carreira mesmo, uma funcionária da prefeitura de carreira, é professora universitária, então pretende continuar em Araraquara. Sim, pretendo continuar em Araraquara. A minha vida é aqui que eu conquistei tudo aquilo, todo o meu saber, né? Fui sair daqui só para a universidade, né? Quantos anos de administração pública, Eliana? 38. Em cargos técnicos, 38 anos. 38 anos. Certo. Quer dizer, em fevereiro faz já 39, né? Mas agora eu deixei em junho, né? Para a campanha. Eu saí, por que você não voltou? Todo mundo acha que acabou a campanha e eu voltei para a secretaria. Mas eu sou aposentada, né? E eu entrei no primeiro PDV do prefeito, né? Por conta dessa situação dos aposentados, que a gente sabia. Então, quando eu saí, eu sabia que eu não retornaria para a Secretaria de Saúde, né? Então, foi uma decisão tomada e sigo a vida aí, trabalhando com muita energia, defendendo tudo aquilo que acredito nos projetos, né, que a gente defendeu, o nosso projeto de governo, mas principalmente, né, a defesa do Sistema Único de Saúde, que eu acredito que é a política mais séria que esse país tem e mais inclusiva. Para a gente começar a falar de saúde pública, Eliana, como eu disse antes, o Instituto Butantan, que é um órgão ligado à Secretaria de Saúde do Governo do Estado, na segunda-feira pediu à Anvisa registro de vacina contra a dengue. O imunizante é o primeiro do mundo em dose única. E eu gostaria que você avaliasse, analisasse, né, esse pedido, porque há muito tempo o Butantan vem realizando estudos, trabalhando na produção, na elaboração, né, dessa vacina. A importância de uma vacina como essa para a saúde pública, porque você conhece muito bem Araraquara, tem enfrentado pandemias de dengue. Inclusive, nós trouxemos a informação nesse jornal que neste ano Araraquara já contabiliza cerca de 1.000 casos a mais que o ano passado. Então é sempre uma preocupação da população de Araraquara e de toda a nossa região. A importância de uma vacina como essa
chegar à população brasileira já no ano que vem, Eliana? É fundamental, né, a gente ter a vacina, porque é o único controle que a gente vai ter da dengue, porque a dengue não depende exclusivamente do controle do poder público, né? Por quê? Primeiro porque o mosquito ele se mostrou muito mais inteligente e muito mais resistente de qualquer outras práticas que nós desenvolvemos. Quando ele só se reproduzia em água limpa, ele se transformou em água suja, em qualquer espaço ele se reproduz. Por que até hoje a gente não teve uma vacina? E por que a gente teve tão rapidamente uma vacina de Covid no mundo e não de dengue? Porque a Covid afetou o mundo como um todo. E afetou os grandes centros econômicos, né? A Europa, Estados Unidos, Rússia, então precisava. Agora, a dengue é uma doença emergente, que a gente fala, de países, né, que têm grandes dificuldades, né, e a gente enfrenta o mosquito. Então, a única batalha que a gente vai ter realmente é a vacina. E a gente não teve a vacina até hoje por conta dessa estrutura, porque grandes pesquisadores, ninguém investe, né, numa doença como essa. Então, o Butantan tem se empenhado muito em relação a isso. Inclusive, a vacina do Butantan, se eu não estiver enganado, os estudos começaram em 2009, né? Bastante tempo. Sim, porque qual que é a dificuldade? A que estava sendo distribuída pelo Ministério da Saúde é uma vacina que ela tem uma dificuldade em responder para as pessoas que já tiveram dengue. Então, era para aquelas que não tiveram. Primeiro, muitas pessoas têm dengue, a gente sempre fazia um cálculo assim, Chico. Cada caso notificado, nós tivemos mais 6 que não foram notificados. Então, muitas pessoas têm dengue de uma forma que passou por uma gripinha, isso, e não identificou. Outra dificuldade da vacina, que é a japonesa, que estava aí, ela não responde acima de 60 anos. E as pessoas que mais complicam são realmente os idosos e as crianças. Agora, a do Butantan, ela tem uma eficácia, né, em pessoas que já tiveram dengue de 73%. Então, é uma eficácia muito grande. E de 80% para aquelas pessoas que não tiveram. Agora, ela também é uma vacina que ela vai responder de uma maneira diferente conforme a faixa etária. Porque os acima de 60 anos, né, a gente já tem uma resistência, porque eu já tenho acima de 60, a nossa capacidade de responder às vacinas já é menor, porque o nosso organismo já está envelhecido em todas as suas coisas. Então, é muito importante, né, essa vacina, e essa vacina vindo do Butantan. Ela vai resolver um problema de saúde pública muito sério. Porque todas as campanhas que você faz, se você vê nas prestações de contas que a gente fazia, e mensalmente, quanto de tonelada de materiais inservíveis a gente retira todo mês. Na minha campanha, eu andei a cidade toda. E o que você via de coisas que as pessoas colocam nos terrenos, né, é impressionante. Então, é um problema, sempre disse, que a dengue no Brasil ela iria ser solucionada ou com uma vacina eficaz, né, porque a gente não tivesse, porque dengue mata. Ou a gente tem que inserir no currículo escolar. As crianças serem educadas, né, para não deixar nada que acumule, né, a água. E nós temos um país cíclico, né? É um país que tem muita chuva e tem muito sol. Então, nos países europeus, que tem frio, que tem isso, a possibilidade do mosquito, apesar que começou a chegar lá também na Europa, principalmente na Inglaterra. Mas, né, eles não respondem. Então, nós temos, eu acho assim, assim como o Butantan foi rápido e ágil para fazer a Coronavac, né, e ele agora também instituiu essa vacina que atinge os 4 tipos de vírus, 1, 2, 3 e 4. E além dessa vantagem, eu vou passar para os colegas da mesa também. Uma vacina de dose única, ela, de certa forma, acaba imunizando um número maior de pessoas, eu imagino. Porque a gente percebeu isso durante a pandemia. Várias doses, o cidadão vai, toma a primeira, a segunda, desiste da terceira, desiste da quarta, e a cobertura vacinal acaba perdendo o resultado, né, Eliana? Então, dose única é muito importante. É muito importante a dose única por conta disso. Vacinou, você sabe que é isso. Vai ser uma mudança radical, né, na saúde pública, a resposta dessa vacina.
A gente tem que levar isso em consideração. Rodolfo, tem pergunta, Maria? Fica à vontade. Claro, primeiro acolher a Eliana Onaim aqui, né, na nossa mesa, seja muito bem-vinda. Como você mesma disse no início da sua fala, que foram mais de 50 mil votos em Araraquara, né, que reflete aquilo que pensa o povo araraquarense, né, uma cidade que hoje vive uma binaridade entre suposta direita e suposta esquerda, porque ou você é direita ou você é esquerda ou você não é nada. Então reflete nesses dois polos de tensão na cidade de Araraquara. É uma cidade dividida praticamente ao meio entre duas pessoas da área da saúde. Interessante isso, tanto o Dr. Lapena na sua experiência médica como a Eliana Onaim também com seu esposo, não é? O Dr. Eduardo também médico, também professor universitário de vários cursos, dentre eles o curso de medicina aqui da nossa cidade já há muito tempo. Com essa experiência médica, essa experiência de saúde e de saúde pública, e hoje nós estamos falando aqui especificamente da vacina contra a dengue. Agora, eu gostaria de perguntar para você, Eliana Onaim, fugindo um pouquinho, mas também mantendo essa pauta da saúde, você como servidora pública de tantos anos de carreira, que esteve à frente de uma secretaria complexa, que é a Secretaria de Saúde Pública do Municipal, enfrentou a pandemia. Eu acho que nenhum secretário de saúde ou nenhum gestor público, nenhum prefeito gostaria de ter enfrentado, assim como o presidente da República, o próprio Bolsonaro disse isso várias vezes, que ele como presidente não gostaria de ter enfrentado a pandemia, que complicou demais a sua gestão, o seu governo, assim como também os governadores, os prefeitos e os secretários todos de saúde. Nós presenciamos o que foi a pandemia pelo Brasil e pelo mundo afora, aqui também na nossa cidade de Araraquara. Como que funciona a Secretaria de Saúde, por exemplo, se um projeto que vem sendo discutido de retirar, por exemplo, os funcionários de carreira que já são aposentados do serviço público. Eu digo isso por quê? Porque é um projeto do prefeito eleito, o Dr. Lapena, de dar oportunidade a novas pessoas, através de concurso público, enfim, o CLT, que agora também é permitido, e retirar do Serviço Municipal de Saúde de Araraquara, que tem vários servidores que já são aposentados, que continuam trabalhando em lugares estratégicos da saúde. É possível manter a Secretaria de Saúde hoje de Araraquara? Você que conhece bem, esteve à frente dessa pasta, com tantos servidores, sem os servidores aposentados? É possível manter a Secretaria de Saúde? Hoje não, principalmente em relação a médicos e cirurgiões dentistas. E muitas outras áreas especialistas, por exemplo, no Centrap, a pessoa que faz o controle dos peçonhentos, né? Inclusive a aplicação de soro, etc. Quem domina hoje são todos aposentados. Você tenta trabalhar e formar novos profissionais, né? A gente sabe disso. Por isso o prefeito Edinho, né, fez e foi conversar várias vezes, e fez TAC, e recorreu em relação a demissão, que a gente sabe que isso existe um TAC, é necessário que se faça, o Ministério Público tem cobrado isso. Só que hoje, por exemplo, só de cirurgiões dentistas são mais de 26. A dificuldade que você tem depois para repor, por exemplo, os especialistas no NGA3, né? Os dos ambulatórios específicos, né, como hepatite, HIV, são profissionais que são antigos. Então, você tem que fazer isso gradativamente, né, e fazendo os concursos. Quais são os grandes problemas que a gente enfrenta com os concursos públicos, né? Hoje, né, o interesse do profissional, e aí de estar no serviço público, é muito pequeno, principalmente dos especialistas. Por exemplo, você procurar uma especialidade de neurocirurgia, de neurologia, uma pessoa que faz 5 anos de residência após a sua formação, né, ele tem aí uma grande demanda para atender, que chama ele, que são profissionais que são necessários, na oncologia. Então, a dificuldade, você vai ter que fazer isso num processo gradativo, né? Porque senão, se você fizer isso de imediato, você desestabiliza o serviço público. Não é só na saúde.
outras áreas cruciais, né, da Prefeitura, como Secretaria de Obras, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, o grande volume ainda é, né, de pessoas que estão realmente aposentadas. Então, a gente precisa fazer isso com muita prudência, né, com muito cuidado, né, para você não gerar desassistência à população. Maria? Ok. Bom Maria. dia, Eliana. Bom dia, Maria. Eliana, após tantos anos à frente da Secretaria de Saúde, qual é o legado mais importante que você acredita ter deixado para Araraquara e especialmente para o SUS? Olha, eu acho que são 2 legados que me deixam muito, assim, felizes e ver com a missão cumprida, né? Não vejo assim como missão cumprida porque eu acho que a gente ainda tem muito para oferecer para a população de Araraquara. O primeiro foi a estruturação do Sistema Único de Saúde. Eu estava na Secretaria de Saúde quando houve o processo, né? Em 88 teve a Constituição, eu já estava na Secretaria de Saúde. E quando o SUS foi implantado, e aí de uma forma muito difícil, né? Porque até hoje o SUS enfrenta resistências, né? De ser universal, né, e gratuito. Em 1990, né, quando a gente começou o processo aqui de municipalização. E aí tem uma pessoa que acreditou muito em mim, que foi o doutor Anuar Lauar, que era vice-prefeito do Desante, né, e era secretário de saúde naquela época, e começou a investir, e eu, junto, né, com ele, nós começamos todo o processo, né, de municipalização do município de Araraquara, né, trazer toda a gestão de todos os serviços de saúde. Começou com o doutor Anuar, se concretizou na gestão do Walter Cury, né, que eu também trabalhei, né, com todos eles, né, que foi do Massafera. Então, de você poder trazer a gestão e você poder lidar. Porque imagina se você precisa... O que significa isso? Você precisa ampliar leitos, você precisa comprar procedimentos. Se você não tem a gestão do município, da saúde, você não consegue fazer isso. Você tem que negociar com a Secretaria de Estado, você tem que negociar com o município do lado. Então, é muito difícil. Então, eu acho que isso foi um marco, né? A consolidação, eu fui diretora da Unidade de Avaliação e Controle do município de Araraquara, e a gente conseguiu fazer todos esses contratos, conseguiu formalizar isso. Isso foi um marco que vai ficar na minha vida, né? E o segundo foi a pandemia. Eu jamais esperava na minha carreira, né, enquanto profissional da saúde, tiver que enfrentar o desconhecido. E aí você ter a possibilidade, né, e o desafio, né, de cuidar de uma população da melhor maneira possível. E os dados, os números mostraram que a gente fez isso, né, que incomodou aí o Brasil inteiro a nossa posição. Então, acho que esses foram os 2 grandes marcos, né, da minha carreira, do qual eu me sinto assim lisonjeada e com a consciência tranquila. Que foi muito difícil, desculpa te interromper, Eliana, mas que foi muito difícil, porque Araraquara, ela atende não só a cidade de Araraquara, né, o serviço de saúde. Acho que é importante você colocar isso também, porque às vezes a gente olha para Araraquara, o serviço de saúde de Araraquara, e às vezes a gente critica, e é preciso criticar quando é necessário. Mas o serviço de saúde de Araraquara atende toda a região, a macro-região inteira. E na pandemia não foi diferente. Quando saíam os números dos mortos e etc., por vítima da pandemia, é importante dizer que essas pessoas, muitas dessas pessoas, elas vinham de outras cidades para serem internadas aqui. Você pode explicar isso melhor, porque você estava na linha de frente. A gente sabe por conta de informações, apuração e etc., mas você estava na linha de frente e essas pessoas vinham para a cidade de Araraquara, porque era uma cidade que tinha estrutura e outras cidades na região não tinham essa estrutura. E quando elas acabavam falecendo em Araraquara, o número era computado em Araraquara e não na cidade de origem? Era alguma coisa assim? Não. Como que funcionava isso aí? Assim, os números, quando a gente fazia os boletins, os números de óbitos, eu dizia, morreram 10 pessoas, mas 3 são de Araraquara, 2 de Américo, 2 de Santa Lúcia. A gente sempre... E o número de mortos de Araraquara são de munícipes de Araraquara, tá? Que foram 700 e poucos óbitos, 753, né? Então, esses são munícipes de Araraquara. Agora, isso também é importante, isso que o senhor fala, padre, que é Rodolfo, que é a situação assim, Araraquara. O pessoal ia lá e Araraquara é a referência. A gente montou um hospital de campanha, começamos com 51 leitos, tivemos que abrir mais 20, foi para 71, não deu, precisamos abrir o Melhado com mais 50 leitos. E não era só Araraquara, era a região e até fora da região. Porque como é que
Gavião Peixoto ia montar uma estrutura para ter um paciente entubado ou um paciente de Covid. Não tem. Então, nós tivemos que fazer isso realmente, porque esse é o nosso papel. A gente é referência. E a mesma coisa que ocorre na Santa Casa. E não adianta dizer que você não vai atender o munícipe que vem do município pequeno. Aí, quando todo mundo ia lá e falava assim, por quê? E criticava, os pacientes estavam no corredor. Hoje, também na nossa gestão, a gente conseguiu reformar a emergência. E eu tive uma visita sexta-feira na Santa Casa, que eu fui lá votar, né? Porque eu sou irmã da Irmandade da Santa Casa, e aí eles me levaram para ver. Não tinha um paciente no corredor, mas não eram só pacientes de Araraquara, né? É um paciente que vem da região como um todo. E a gente, o município de Araraquara, prefeito Edinho, passou recurso, a gente reformou toda uma ala, né? E a gente fez toda a estrutura necessária. Então, nós somos referência. Então, esse também é um desafio, porque eu não lido com a demanda, né? A Secretaria de Saúde de Araraquara não lida com a demanda única e exclusivamente de Araraquara, mas da região. Eliana, você como profissional da saúde, eu gostaria que você falasse, a gente estava falando da pandemia, mas eu imagino que na sua profissão, você nunca tinha se deparado com uma situação tão crítica como foi a pandemia, com tantas mortes, né? E você tendo que todos os dias trazer esses números, esses dados para a população de Araraquara, nós da imprensa acompanhando, você logo cedo trazendo esses dados e você na linha de frente, dentro das unidades de saúde. Que impacto isso gerou para você como profissional, como pessoa também? Ou você conseguiu lidar com essa situação, claro que não com normalidade, mas entendendo que isso também faz parte da sua profissão como enfermeira padrão? Bom, não foi um processo fácil, né? Porque você dá informações logo de manhã, isso, mas você dizer número de óbitos, né? Mas o que mais me pegou e pegava era que muitas vezes, né, eu entrava lá na UPA da vila ou no hospital de campanha, via o paciente, conversava com o paciente, né? E à noite esse paciente tinha morrido, né? Porque a evolução era assim. Então isso foi assim algo que marcou e nos deixa assim que a linha, né, que separa a vida da morte é uma linha muito tênue, né? E que isso me fez fazer o que, olha, você tem uma missão e essa missão, né, eu não via isso com naturalidade, né? Faz parte da função. Não, era um momento que não era uma naturalidade, né? É diferente você acompanhar uma pessoa com uma doença crônica, uma doença que é esperada no final da vida da pessoa, né? Que a gente sabe que a única certeza que a gente tem, né, que nós vamos morrer. É a única certeza que a gente tem na vida. E aí, assim, isso foi muito duro para mim, sabe? Foi muito duro. A gente não dormia, eu não dormia, a gente sofria. Cada dia mais a gente tentava buscar quais seriam alternativas, né, que pudessem, né, fazer o diagnóstico mais rápido, que poderia intervir mais rapidamente, para que a gente pudesse realmente evitar isso. Foi muito doloroso, tanto eu quanto o prefeito Edinho, né, porque ele também andava lá comigo. Nós chegamos inúmeros pacientes, né, que a gente via pela manhã e à noite tinham falecido. Isso foi muito pesado, né, e a gente cada vez mais falava, não, precisamos abrir mais leitos, precisamos buscar mais informações. Por isso que eu digo que o sucesso da pandemia se deu graças a 3 eixos muito importantes aqui em Araraquara. O primeiro foi as parcerias que a gente teve com todas as universidades. Tudo aquilo que a gente fez foi seguindo a ciência. E aí, cada vez mais, a gente conversava com todo mundo, Universidade Federal da Paraíba, eu devo muito à Faculdade de Saúde Pública de São Paulo, à USP de São Paulo, à USP de Ribeirão, fora a Unesp, né, que foi fundamental também, porque a gente teve diagnóstico rápido graças à Unesp. Depois, a comunicação. Araraquara sempre comunicou e vocês acompanharam isso. A comunicação que a gente teve com a população. A população esperava eu dar o boletim, esperava. Dar o boletim, sabia que aquilo eram os números reais e a gente conversou com toda a população, inclusive com as medidas que a gente tomava, não que fossem aprovadas, mas conversavam com os envolvidos economicamente, os empresários, comerciantes, donos de bares, restaurantes. E o terceiro, que também a gente criou uma linha aí, né, para poder auxiliar as pessoas da rede de solidariedade, né, para poder manter essas pessoas comendo, porque não podiam trabalhar, etc. e tal. Então, foi um grande desafio, mas foi um aprendizado e algo muito difícil, né? Mas muito difícil,
para todos aqueles que trabalharam ali na linha de frente. Doutora Eliana, ontem a Polícia Federal deflagrou uma operação lá no Paraná por conta de um grupo, né, que estaria desviando recursos do SUS através de empresas de fachada, de prestação de serviço médico, tudo mais. O SUS ele tem utilizado, né, assim como parte de outros serviços públicos, muito das empresas terceirizadas, né, para prestação de serviço, por conta desse alto custo, nessa dificuldade, como a doutora falou, com relação à contratação de médicos e diversos serviços, por conta desse alto custo, e muitas vezes porque o profissional ele também não quer de início prestar até esse concurso. É uma dificuldade de fazer essa fiscalização, porque assim, a gente sabe que tem muita terceirizada que dá problema. Mas cada vez mais vai ser maior esse número. A senhora acredita, por conta dessa dificuldade de contratação através de concurso público, porque acaba sendo um risco, né, muitas terceirizadas de fachada se utilizarem dessa situação para poder dar golpes e fazer desvio de verbas? Isso é um grande problema que a gente enfrenta, e a gente precisa ter uma fiscalização muito rígida, né? A gente não pode esquecer que a gente vive num país capitalista, que visa lucro, né? E todo mundo, até na área da saúde, né, vai querer visar lucro. Então, você tem empresas que realmente sejam confiáveis e tem a possibilidade de você ter a rescisão do contrato enquanto for necessário, né? Na nossa gestão, a nossa parceria foi com a Fungota, né, que é da própria prefeitura, que é uma unidade, né, uma fundação, né, pública-privada, né? E com isso ela tem condições de fazer, os recursos também que mantém a fundação são públicos, né? E ela é acompanhada tanto pelo Ministério Público quanto pela fiscalização, né? Agora, esse é um desafio que a gente tem, a dificuldade que a gente tem em estar fazendo isso. Por isso, aqui a gente sempre optou. Agora, na realização do mutirão, né? Quem foi nosso parceiro? A Santa Casa de Araraquara. Por quê? Uma entidade filantrópica, sem fim, foi a grande parceira que pôde, né? Porque para você poder fazer isso, é lógico que o valor tabela SUS nunca compensa para o médico, né? Então, a gente fizemos um termo aditivo com a Santa Casa, uma parceria com a Santa Casa, e a Santa Casa realizou todos esses exames, e os exames e cirurgias, por conta desse contrato. Então, a gente precisa, o gestor, ter muito cuidado, né, em pegar essas empresas, são muitas OS, né, tem muitas OS totalmente confiáveis, mas tem muito desvio por conta dessa situação, que não presta assistência, cobra, o setor público paga e não recebe o serviço. Então, aqui, sempre trabalhamos com quem? A Fundação, né, a Fungota, né, total capacidade de gestão, de integridade, e a mesma coisa dentro da Santa Casa. Eu sempre evitei, enquanto gestora da saúde, de trazer empresas, né, fora disso. Nossas parcerias sempre foram, né, com aqueles que já têm contrato conosco, convênio, como a Santa Casa e Fungota. Eliana, aproveitando já que você está falando de Santa Casa, a gente sabe que o SUS é um sistema tripartite, né? Tem a responsabilidade da União, tem recursos do Estado e também do município. E sempre surge a dúvida sobre os recursos para a Santa Casa, que sempre reclama de dificuldades. E nós tivemos aqui na história recente, né? Recentemente em Araraquara, até a intervenção da Santa Casa. E tem muita gente que pergunta, o município de Araraquara, ele entra com recursos próprios, porque o que vem da União e do Estado não tem sido suficiente, e os outros municípios, que também mandam pacientes, que trazem pacientes para a Santa Casa de Araraquara, que da microrregião de Araraquara, também contribuem com recursos próprios. Eu gostaria que você explicasse sobre isso, porque tem muita gente que tem dúvida. É só Araraquara que entra com recursos do seu orçamento, ou os outros municípios também contribuem? Olha, são poucos os municípios que contribuem, são poucos, tá? Então, nós temos aí uma rede, 18 municípios dependem diretamente da Santa Casa, né? Os outros 6, né? Eles dependem em algumas especialidades, que é a região de São Carlos, depende de algumas coisas da Santa Casa de Araraquara, como hematologia, né? Tratamento de leucemia, essas coisas é feito aqui em Araraquara, alta complexidade vascular é feita em Araraquara. São poucos os municípios. Por quê? Então, vamos entender. Quando tem o governo federal, ele tem um teto financeiro
um teto financeiro. Nesse teto financeiro que é composto, é uma parte que é para a população própria de Araraquara e uma parte que é composta pelas referências que a gente tem que atender, pelos municípios. E aí os prefeitos, os secretários se baseiam nisso. Não, vocês recebem esse recurso, né? Então aí vai muito da sensibilidade, né, do gestor de estar ajudando. Porque a tabela SUS, a gente sabe que muitas vezes ele não paga os custos. É muito, né, defasada. É muito defasada ainda. Então, o que aconteceu? Que graças ao prefeito Edinho, nós conseguimos muitos recursos para os mutirões, né? Nós conseguimos 60 milhões, depois mais 30 e agora no final mais 40. Isso foi bom para a população? Foi muito bom para a população, mas também foi muito bom para a Santa Casa, porque nós remuneramos a Santa Casa nos valores do custo daquele procedimento. Então, se hoje... E não pela tabela SUS. Não pela tabela SUS. Nós remuneramos, né, até porque também tem a tabela paulista que paga 3 vezes mais o valor, te faz eletiva. Então, isso viabilizou também pela tabela paulista e também pelo mutirão do Ministério da Saúde. Fora isso, né, nós fizemos aí uma tabela com a Santa Casa do custo real, né, e aí fizemos isso. Tanto que a Santa Casa hoje ela está numa situação, né, muito melhor e equilibrada, graças a todos esses recursos. Agora, o que depende? É um trabalho... É só um trabalho político do prefeito Edinho? Sim, é um trabalho político do prefeito Edinho. Mas nós fizemos, né, um estudo detalhado para o Ministério da Saúde de quanto pagava a tabela e qual era o real custo. E qual eram as filas que a gente tinha nominalmente. Então, nós fizemos um trabalho e mostramos. E aí mostramos o quê, né? Olha, nós também gastamos 122 milhões de reais do recurso próprio na pandemia. Se essa fila foi gerada, era recurso que poderia estar disponível para fazer esses exames essas filas de cirurgias, né? Então, esse todo foi entendimento, né, do governo federal e a gente teve aí esses recursos que tanto viabilizaram tanto o atendimento à população quanto a Santa Casa. Para a gente partir para o encerramento da nossa entrevista, Marê, tem mais alguma pergunta? Tenho, Rodolfo sim. Também? Tenho sim. Doutora Eliane, existe algum projeto que você gostaria de ter executado no sistema de saúde e que você não conseguiu em função ou de orçamento ou em função de alguma burocracia? Alguma coisa nesse sentido? Algum projeto que você não conseguiu finalizar por algum motivo? Olha, o meu sonho é ter 100%, né, de atenção básica de cobertura em Araraquara. A gente não tem. Por conta das dificuldades que a gente enfrentou. Pandemia, as demandas que surgem, né? Porque você precisaria ter unidade básica de saúde na cidade toda, né? E a região central, né? Uma região também envelhecida, porque é uma região central, é envelhecida já, uma população mais velha, região do São Geraldo, mesmo aqui da Fonte Luminosa, né? Então, e muitos bairros ainda. Então, esse é um sonho que eu tenho, né? Eu sei que não é fácil de ser realizado, né? Mas que realmente, né, eu gostaria, porque quanto mais você trabalha na promoção e na prevenção, e as pessoas têm acesso mais fácil ao sistema de saúde, né? Com isso, você vai evitar a demanda grande dentro dos hospitais. Doutora, volta e meia, né, falando já em pandemia, aquele assunto volta e algumas pessoas continuam criticando, mas algumas pessoas não sabem ainda a informação. Aquela empresa RY Top, ela foi condenada, né, na justiça a devolver o dinheiro dos respiradores. Então, ela foi feito um acordo na justiça, ela tinha que devolver acho que 4 parcelas, e ela teria que fazer o pagamento até o final desse ano. Ela está cumprindo o que foi determinado para ela, né? Porque às vezes as pessoas falam, pede para ela explicar a história dos respiradores, que a prefeitura é isso, a prefeitura é aquilo. A empresa foi condenada e ela está pagando. Sim, pagando com juros, né? Inclusive isso, com juros e correção monetária. Ela deve pagar agora a última parcela disso. Então, é um assunto encerrado no Ministério Público, que encaminhou para o Tribunal de Contas da União, encerrado no Tribunal de Contas, então não tem nenhuma pendência em relação a isso. Aquilo que foi dado de adiantamento voltou para os cofres públicos, né, e ainda com correção e juros. Então, isso está encerrado. Eliane Naim, é claro que o seu legado na pandemia, à frente da gestão da saúde do nosso município, foi um desafio, mas também foi uma descoberta de uma nova liderança em Araraquara na sua pessoa. Com mais de 50 mil votos,
uma servidora de carreira e que abriu a sua entrevista dizendo para esses 50 mil e para todos os outros munícipes, porque eu costumo dizer, quem ganha as eleições governa para todos, não governa só para aqueles que votaram, não é? Agora, esses mais de 50 mil eleitores que foram às urnas e apertaram o seu número, apareceu a sua foto e ele disse lá, confirma. Essas pessoas podem esperar e continuar acreditando na Eliana Naim no papel político, nesse poder, não é, de aglutinar pessoas de toda a cidade, porque você recebeu votos não só de um lugar da cidade, mas pulverizou votos na cidade inteira. Essas pessoas podem contar com a sua liderança política, sobretudo os profissionais da saúde, como eu disse, é preocupante porque se existe esse projeto pensado, se ele vai ser executado ou não é outra coisa, mas eu fico muito preocupado com essa, entre aspas, demissão em massa dos aposentados, dos servidores públicos, como ficam os serviços que já estão. Alguns serviços a gente traz aqui todos os dias, várias dificuldades em várias áreas municipais. As pessoas podem contar com a sua liderança política em Araraquara, a sua atuação em Araraquara? Podemos contar com a Eliana Naim? Essa é a pergunta dos munícipes e principalmente dos mais de 50 mil votos. Com certeza, né? Eu tive a maior votação, né, pessoal, individual, da história do Partido dos Trabalhadores. Né? Eu tive mais votos que o prefeito Edinho. Né? Ele não ficou enciumado? Não ficou enciumado, não ficou enciumado, né? Então, até porque, né, também é uma própria aprovação, né, do governo dele, né? Então, foi difícil para você pedir voto? Porque você nunca foi vereadora, nunca foi prefeita, nunca foi deputada. O Edinho a carreira do Edinho é política. O Edinho já foi tudo na política, mas já tá com a cara lavada, já sabe pedir voto, já é mestre aí da política. O doutor Lapena também já tinha sido vereador, e outros que nós temos. Ainda mais a Eliana, que sempre atuou em cargo técnico. É isso que eu ficava me perguntando. Eu falei assim, como é que uma mulher, dentro de uma sala, gestora de saúde, lidando com médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, enfim, hospital e etc. Como é que foi para você? Como é que foi pedir voto? Porque você nunca pediu voto para nada. Pois é, foi um desafio, né? Foi um aprendizado, mas eu aprendi muito. Eu me preparei muito, vou dizer para vocês, para ser prefeita de Araraquara. Não me preparei só ouvindo, mas me preparei como eu sempre me preparei na minha vida, né? Me preparando, estudando, conhecendo os assuntos, conhecendo as áreas, né? Eu me preparei para isso, porque eu não iria enfrentar uma coisa sem saber o que eu poderia. Então eu tinha total tranquilidade disso, né? E nesse momento é um processo gradual que acontece assim, olha, gente, para eu poder realizar essa missão, eu preciso do apoio de vocês. Mas foi um desafio realmente pedir voto, né? Não só para mim, a minha própria família, né, pedir voto, meu marido, né, pedir voto. Então, foi um processo aí de aprendizado, né? Não é fácil uma campanha, né? Eu trabalhei muito, mas eu trabalhava das 6h30 da manhã às 10h30 da noite, de segunda a domingo. Não me arrependo disso, trabalhei, dei o melhor de mim, mas a gente tem que respeitar né, a decisão aí da urna. Agora, eu não posso deixar esses 50.741 votos, né, dizer a Eliana foi aí, passou por aí como um vendaval e vai viver a vida dela, né? Até porque não é assim, né? Eu tenho um compromisso com a população de Araraquara, então eu vou estar sempre junto com vocês, ajudando a vocês no que aquilo que for necessário. Você mudou seu celular? Eu não mudei o meu celular, eu nunca mudei meu celular. E eu tenho um celular só. Que é, então, assim, e eu vou continuar nisso aí e defendendo aquilo que eu acredito e aquilo que eu aprendi, que é defender o nosso projeto, o projeto do governo do prefeito Edinho, de uma construção de uma sociedade mais justa e mais solidária, e eu estarei aqui fazendo isso. Eliana, eu agradeço demais a sua participação, a sua entrevista aqui no programa, mas nós temos uma foto ou duas para exibir. Quais são as fotos? Vamos mostrar na tela, até para a Eliana acompanhar as imagens. Olha ali, olha o Padre Rodolfo. Esse é o Roger Federer, é o mais encardidinho que eu tenho. Olha lá, o Sirius Black, ó, ainda foi, ele tinha bandeirinha. Essa missa aí eu faço todo ano, Chico, que é do dia de São Francisco de Assis. É quando eu abro a basílica e todos os tutores podem levar cachorros, gatos, aparece de tudo, chinchila, ratinho, porquinho da Índia, hamster. A basílica fica lotada
lotada de animais. Então, todo dia de São Francisco, você que está acompanhando a gente, tem um animalzinho, você pode levar. Teve uma menina que levou a égua dela, porque ela faz hipismo, só que não entrou. Eu falei, aí é perigo. Deixou lá fora, eu fui lá fora abençoar. Então é bem legal. Eu vou levar a Kiara. Né? Leva lá, dia de São Francisco. Levei os 4, só faltou a Filó, porque a Filó acho que estava com... E eles participam da missa lá dentro da igreja. Participam, se comportaram. Eu fiquei curiosa de ver a carinha da Filó, porque eu também tenho uma Filó em casa. Ah, é? Eu tenho, mas a minha é pequenininha. Eu vou te mandar a maior foto dela, acho que não tem aqui a Filó. A Filó então vão participar também, já estão participando. Eles vão participar? Da campanha da Cobras. Só os nossos que não. Pois é, disseram que não. Aqui na mesa os nossos não podem participar. Não podem, então. Você tem também? Eu tenho 2 enormes. Tem 2 enormes deles. Eliana, mais uma vez, obrigado. Muito obrigada. Eu queria agradecer mais uma vez a vocês por todos esses anos de parceria. Vamos continuar junto. Agradecer a todos, agradecer aos meus eleitores, aqueles que também não votaram em mim, mas aqueles que acreditam, desejar a todos um Feliz Natal, um 2025 repleto de saúde e de realizações. E que a gente continue sonhando. Muito obrigada.